Aula 40. Conteúdo: textos adequados à situação discursiva com recursos de textualização adequados à interação social. Habilidade: Descritor 25. Identificar textos adequados à situação discursiva de acordo com a interação social adequada. Olá, muito bom estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre o Descritor 25, que trata da questão de que em cada interação social há um texto, um discurso adequado, de acordo com a necessidade, de acordo com a intencionalidade do receptor e do interlocutor. Então nós vamos começar então a nossa aula de hoje com um vídeo bastante interessante. Vamos prestar bastante atenção, ok? Cláudia liga para sua tia Clara, que não vê há vários dias. Após a ligação, Cláudia vai ler o jornal, no qual é noticiada a inauguração de um restaurante. Que interessante! Inaugura hoje o restaurante Bom Apetite. Planejei fazer um delicioso bolo de chocolate, pois o meu amor gosta muito. Preciso relembrar os ingredientes. À noite, quando a tia chegou... Querida, que alegria vê-la, que saudade! Titia, estou feliz que tenha vindo. Porém, João interrompe as duas e diz... Que tal conhecermos o restaurante que está sendo inaugurado hoje, o Bom Apetite? Cláudia e a tia Clara ficaram muito felizes e lá foram os três. No restaurante, escolheram uma massa deliciosa chamada Capelletti alla Passione. Molho com 4 queijos gratinado com lascas de filé mignon com molho sugo. Para acompanhar, escolheram um delicioso vinho, com o qual a noite ficou perfeita. Então, como vocês puderam perceber, existiram aí várias interações sociais. Nós percebemos aí vários tipos de textos adequados a cada situação. Vocês viram no início que ela ligou para a tia. Nós percebemos aí uma sequência, um diálogo, uma sequência conversacional que está presente em vários tipos de texto. Ele sozinho ele não existe. Ele está sempre presente em outros tipos de texto. E a função da linguagem é fática, né? Em seguida, nós percebemos que ela leu o jornal e viu uma notícia. Então, notícia também é um texto adequado a uma situação, que nós vamos ver na sequência. Em seguida, a tia chegou, se cumprimentaram e aí foram para o restaurante. Lá no restaurante tinha o cardápio, uma outra situação, né, uma conversacional e também interação social que necessita de um texto adequado àquela situação. Então é isso que nós vamos ver hoje, os gêneros textuais adequados a cada situação. Vamos em frente então? Então, gêneros textuais são adequados, não é? São adequados a cada situação e são inúmeros, dependendo da função de cada texto e das diferentes situações comunicacionais. Independentemente do gênero a que pertencem, se constituem sequências com determinadas características linguísticas, como classe gramatical predominante, estrutura sintática, predomínio de determinados tempos e modos verbais e relações lógicas. Nós podemos ver a diferença entre um poema, que tem uma função de linguagem poética, e a dissertação, um currículo, uma bula, uma receita de bolo. Então nós percebemos aí diferentes situações que necessitam de textos adequados, não é verdade? Então vamos continuar vendo a questão. Vamos ver primeiro ou segundo, porque o primeiro que nós vimos foi aquela sequência de diálogo dela com a tia, né? Mas não se configura especialmente um tipo de texto. Ele está presente em vários tipos de textos narrativos. A segunda situação foi a notícia. Olha a notícia que ela leu. Sensacional! Inaugura hoje, dia 4 de novembro, o restaurante Bom Apetite, situado na Rua Belém, número 115, no bairro Cachoeirinha. É especializada em gastronomia italiana. Então, ela leu isto num
jornal. Então, o jornal é um tipo de texto informativo com função referencial. Então, o importante neste tipo de texto informativo é a referência, é o assunto. Vamos ver então um jornal, uma notícia. Podemos perceber aí a estrutura, né, de um texto. O texto notícia. O texto notícia ele tem várias partes, vários elementos essenciais. Nós podemos ver então que ele tem várias partes, como a manchete, tá aqui, a manchete. Aqui é um subtítulo que pode ou não ter. Aqui vem o lead. O lead é onde nós encontramos as informações mais importantes da notícia, de uma forma resumida, como ela leu no jornal. E o restante que nós vemos aqui é o corpo da notícia. Aí temos manchete, subtítulo, lead, e depois no corpo da notícia nós percebemos que eles dão mais detalhes sobre aquela notícia. Vamos ver então o que consta nesse lead. No lead, nós temos as informações essenciais, resumidas, daquilo que está nessa notícia desse tamanho aí. Quem? São as perguntas essenciais, os elementos essenciais do lead. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. São perguntas que precisam ser respondidas através das informações contidas na notícia. Então, podemos ver aí, vamos ver na TV interativa. Quem? Quem participa daquela notícia. O quê? A notícia em si que está acontecendo. Quando é delimitar isso no tempo e no espaço. Onde, em que lugar, de que forma aconteceu e por que aconteceu. Então, são elementos essenciais do lead, que é a primeira parte da notícia. Vimos depois que ela leu uma receita. Ela precisava lembrar de uma receita que ela ia fazer de um bolo de chocolate para o amor dela, o marido dela, né? Uma receita, ela pertence ao gênero textual e informativo também. E ele é um texto injuntivo. O que significa? Textos que dão informações, dão instruções, e a receita de bolo é um exemplo. Nesse tipo de texto injuntivo, predomina o verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo? É o verbo quando estamos dando uma ordem, ou fazendo um pedido, ou dando um conselho. Vamos ver então na TV interativa? Bata os ovos com açúcar. Acrescente aos poucos a farinha de trigo. Então, bata os ovos. Acrescente. Então, são verbos que estão no imperativo. São verbos muito usados nesse tipo de texto, texto injuntivo. Vamos ver mais explicação aí a respeito. A linguagem dos textos injuntivo é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem. Por exemplo, na receita de bolo, misture todos os ingredientes. Na bula de remédio, tome as cápsulas, 2 cápsulas por dia. No manual de instrução, aperte a tecla amarela. Nas propagandas, vista essa camisa. Então, você percebe que no texto injuntivo predomina o verbo no imperativo. Vamos em frente, porque na sequência nós temos um tipo de linguagem muito atual, que é a linguagem da internet, o internetês. Muito cuidado, uma coisa é internetês, outra coisa é escrever errado mesmo. O internetês, ele vai fazer com que as palavras fiquem menores, eles vão suprimir letras, mas vão dar a mesma informação. Muito cuidado. Então, a mensagem do WhatsApp. Vamos ler então. Oi, amor. Vem cedo para casa, você vai ter um nível beleza. Hoje a tia Clara vem aqui, beijo, te amo. Então nós percebemos que na linguagem do internetês, que é um gênero virtual bastante moderno, bem moderno mesmo, que une as pessoas, mais pessoas ao mesmo tempo, e que tem uma necessidade de se comunicar com muita urgência, não é verdade? Percebemos que nesses quadrinhos aí,
tem 2 tipos de linguagem. Olha aí. Está a decorrer uma conferência onde se discute o presente e o futuro da língua portuguesa. Então, nós percebemos uma linguagem bastante polida, uma linguagem até meio inadequada para uma situação aí que eles estão entre amigos. Quando nós estamos entre amigos, nós usamos mais a linguagem do dia a dia, não é? Não uma linguagem formal, não é? É uma linguagem mais coloquial. Mas nesse caso aí, é uma linguagem formal. Aí eles estão conversando e ele recebe uma mensagem do filho dele. Olha o tipo de mensagem do filho. Tudo bem? Não pode vir hoje mais cedo para casa? Não queres ir ao cinema? Tô aqui, sem fazer nada. Beijos. Então, nós percebemos uma linguagem oral, traduzida aí para o internetês, porque tem pressa de se comunicar, não é verdade? E temos também um outro tipo de linguagem também dentro da internet, que é o hipertexto, que é bastante importante para as nossas pesquisas escolares, para adquirirmos mais conhecimento, que é o hipertexto. Vamos ver então. É o nome dado às novas modalidades de gêneros textuais surgidas com a internet dentro do hipertexto. Texto que vem acompanhado de vários links, possibilitando uma leitura não linear do mesmo, já que o leitor se encontra livre para modificar o caminho da sua leitura, acessando quando acessa tais links. Então, quando você acessa um link, você encontra outros links para você acessar sobre os mesmos temas, sobre o mesmo assunto. Isso chama-se hipertexto. Isso amplia muito a sua pesquisa, a capacidade da sua pesquisa, melhora a sua pesquisa, você adquire muito mais informações sobre aquilo que você está buscando, permitindo a comunicação e a interação entre 2 ou mais pessoas, mediada pelo computador. A internet veio inaugurar uma forma significativa de comunicação e do uso da linguagem. Os principais gêneros virtuais são os e-mails, os chats ou salas de bate-papo, as listas de discussão, os blogs e outros mais. E a cada dia que passa, nós percebemos que surgem mais oportunidades, mais formas de comunicação pela internet, não é? Então, vamos em frente. O último que nós encontramos, que eles foram para o restaurante, lá encontraram o cardápio, que também é um gênero textual informativo. E ele trata de, modo geral, é uma lista de comidas, bebidas preparadas e disponíveis para o consumo, podendo ou não conter composições e preços. Então, vamos em frente. Características do cardápio: listagem, texto ordenado, explicação ou não da composição e dos preços dos alimentos, com ou sem imagens. Pode ser só de imagens e pode ser de texto e imagens. Qual é a função social? É comunicativa, de informar ao consumidor sobre as comidas e bebidas oferecidas, a ordem do que será oferecido, a composição dos alimentos e os preços. Então, é um texto informativo que vai trazer para a pessoa que está lá no restaurante todas as informações necessárias para que ele escolha a comida que ele vai comer, não é? Qual o suporte? O suporte pode ser em papel, folheto ou livreto, madeira, quadro pequeno, manual ou grande, não é? Um pequeno manual ou grande, na parede, papel plastificado. Outros tipos de texto informativo são propaganda, lista de compras, guia turísticos e horóscopo. Então, como nós podemos ver, nós encontramos aí vários tipos de texto que mostram para nós que cada interação social necessita de um texto adequado. Então, precisamos perceber a intencionalidade. Em cada interação social que nós fazemos todos os dias, nós já praticamos diferentes tipos de discurso, diferentes tipos de textos, que são adequados à nossa situação comunicacional. Nós não percebemos porque são orais, mas são textos, são discursos. Então, depende da intencionalidade de quem está falando e do receptor.
Então, por exemplo, a notícia é um texto que tem a função referencial. Ele apenas vai informar. Ele tem uma função, uma linguagem objetiva. Ele se prende apenas ao fato, à necessidade de informar. Muito diferente de um texto poético, cuja função é poética. E ele tem a função do quê? De emocionar, de mexer com nossos sentimentos. Outro texto que nós podemos encontrar são as dissertações. Qual é o objetivo da dissertação? Que tipo de texto ele é? Ele é um texto argumentativo. E qual é o objetivo? Ele tem o objetivo de convencer alguém de um posicionamento do autor. Muito comum no Enem, muito comum nas avaliações externas e avaliações até para ingressar nas universidades em geral. Então, o texto dissertativo, ele vai convencer através de argumentos, um posicionamento que é a tese e os argumentos. Então, nós percebemos a estrutura. É diferente de um poema, é diferente de um manual de instrução, onde está dando uma informação, dando uma orientação de como você usar um aparelho. Geralmente, nós só vamos ler depois que ligamos. Confessem, é verdade. Nós só vamos ler o manual depois que nós ligamos. Mas ainda fica aí o recado. Precisamos ler o manual de instrução antes de ligar os aparelhos, porque ele traz informações. Ele é um texto injuntivo. A mesma coisa, uma receita de bolo. Ele também é injuntivo porque ele dá instrução, ele dá orientação de como fazer uma determinada comida, um determinado bolo, um determinado doce, não é? São diferentes funções, diferentes objetivos. E aí nós pensamos em outros textos, como um conto. Qual é o objetivo do conto? É informar, é narrar um fato, não é verdade? Ele pode ter uma sequência conversacional, como eu falei no início, mas a predominância dele é narrar um fato. Ele é curto, ele tem apenas um conflito, um núcleo, diferente da novela, que tem vários conflitos, vários núcleos, mas também é narrativo e tem sequência conversacional lá pelo meio. Então, como podemos perceber, qualquer interação social que nós vivemos durante todo o nosso dia, precisamos pensar, existe ali um texto, ou escrito ou oral. Mas é importante que percebamos que tem que ser adequado. Eu não posso chegar no médico, no consultório médico, e falar com ele como eu falo com o meu irmão, com a minha professora. Eu tenho que organizar meu pensamento, não tenho? Quando nós vamos ao médico, nós não precisamos pensar como que eu vou dizer a ele onde está doendo, de que jeito é essa dor, como eu vou falar para ele sobre essas informações. Tudo isso nós temos que organizar nossos pensamentos. Então, toda interação social exige planejamento. Planejar em nosso pensamento. Quando eu vou falar com um advogado, eu posso chegar com ele e falar como eu falo com meu irmão, com minha mãe, com meu pai em minha casa, numa situação descontraída? Não posso. Preciso pensar que preciso usar a língua portuguesa de uma forma adequada. Não sou obrigada a falar igual a ele. Não há necessidade de falar polidamente como ele, mas com certeza preciso cuidar da minha fala, da minha linguagem. Preciso pensar como eu vou conversar com ele. Então, como eu vou conversar com alguém que mora lá naquela comunidade ribeirinha? Eu posso chegar lá usando uma língua portuguesa apurada, refinada? Não posso. Eu preciso adequar a minha linguagem à minha situação social. Então, o importante é que sempre nós percebamos isso. Para cada situação conversacional, para cada interação social, precisamos adequar a nossa linguagem. É o mesmo que quando você pensa, vou para a praia, que roupa vou usar? Vou para a igreja, que roupa vou usar? Vou para a escola, que roupa devo usar? A mesma coisa a nossa linguagem. Então, isso vai nos aperfeiçoando, vai desenvolvendo a nossa habilidade de planejamento mental. Precisamos pensar, precisamos planejar o que vamos falar, de que forma vamos falar, especialmente quando vamos convencer alguém num texto dissertativo. Aí realmente precisa de um grande planejamento. Como vou falar? Vou me basear em que lei?
em que exemplo, em que citação, em que estatística, para dar ênfase, para dar credibilidade naquilo que eu estou me posicionando. Então, cada texto tem um destino, uma intencionalidade partida do autor, certo? Então, agora que nós já vimos todas essas coisas importantes na nossa interação social, vamos para a nossa DLI. Olha aí uma questão bastante interessante que vai fazer com que vocês reflitam sobre o que nós falamos e também vai buscar lá na sua memória coisas, informações que vocês já têm a respeito do assunto. Pela vivência, por estar no 3º ano, pela vivência e tudo aquilo que você aprende no seu cotidiano. É importante que você lembre disso. Não podemos nos pautar apenas no que nós vemos na aula. Precisamos buscar o conhecimento que já está dentro de nós. É muito importante. Analise e responda a qual gênero textual se refere as informações abaixo. Letra A. Texto pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja, indicam os procedimentos para realizar algo. Letra B. Suportes. Papel, folheto ou livreto, madeira, quadro pequeno, manual ou grande, na parede, papel plastificado. Letra C. Corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizente ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando, por quê. Letra D. A internet possibilitou a criação de um novo espaço para a escrita, permitindo também a ampliação da concepção de texto, que no espaço virtual carrega marcas da oralidade e representa um hibridismo entre a modalidade oral e escrita. Assim, o texto passa a ser dinâmico e interativo, sendo escrito por várias mãos. Questão A. Texto pautado na explicação, olha aí, explicação e no método para a concretização de uma ação. Indica o procedimento para realizar algo. Então, nós podemos perceber que aí tem uma informação, ele está dando uma instrução e esse tipo de texto é o texto injuntivo. É aquele tipo de texto que vai dar uma orientação. Pode ser uma receita de bolo, como fazer o bolo, pode ser um manual de um eletrodoméstico, né? Um manual de instrução que vai explicar como funciona aquele aparelho eletrodoméstico. E pode ser também uma bula de remédio, né? Então, na bula de remédio vem a composição do remédio, ali vem também as indicações, as contraindicações e vem a posologia, de que forma deve ser tomado aquele remédio. Então, nós percebemos que na bula do remédio são muitas informações e o objetivo é orientar para que se tome o remédio certo. Então, é um texto injuntivo, é um texto que dá explicação e também mostra o método para a concretização de uma ação, seja tomar um remédio, seja fazer um bolo, seja ligar um aparelho eletrodoméstico, eletrônico, todos eles vêm um manual de instrução, ok? Então, é um texto injuntivo. Questão B, a alternativa B, é um suporte de papel, folheto ou livreto, de madeira, quadro pequeno, manual ou grande na parede, de papel ou plastificado. O que vem a ser esse tipo de texto? Nós estudamos hoje, nós vimos hoje que esse texto é o texto informativo. O texto informativo pode ser uma notícia, não é? Uma notícia é um texto informativo, cuja função da linguagem é referencial. Ele só se preocupa com o objetivo dele. Qual é o objetivo?
informar. Ele vai informar. A sua linguagem é objetiva, diferente da linguagem do poema, que é uma linguagem poética, uma função poética que tem o objetivo de emocionar. Dentro de um texto informativo, não há essa preocupação em mexer com a emoção, levar a pessoa a fazer alguma coisa. Ela apenas informa, como a notícia, como um cardápio, está informando. O que é um cardápio? É um papel ou um livreto que pode ser também de madeira, ele pode estar fixo na parede, ele pode estar na mesa, ele pode ser de papel, ele pode ser de plástico, e aí nós percebemos que ele traz informações. Ele não leva o leitor a nenhuma outra ação que não seja escolher. Ali, no caso, ele vai escolher uma comida, como no caso daquele casal e a tia que foram ao restaurante, eles escolheram um prato num restaurante de gastronomia italiana. Muito chique, não é? Muito gostoso. O problema é que engorda, massa, né? Mas é delicioso. Então, o objetivo do cardápio é orientar para que você escolha a comida e já saiba também do preço. Ele pode aparecer plastificado ou não, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ter ilustração, ele pode ser apenas escrito, não é? Mas ele vai informar. Em alguns casos, ele é apenas ilustração, imagens. Então, este é o manual, essa letra B, e é o informativo, cuja função de linguagem é apenas informar. Quais outros tipos de texto nós também temos de informação? Que pode mesclar ou não. Nós temos conto. O conto também, ele é narrativo, ele é informativo, mas o conto ele vai mesclar com outros tipos de gênero textual. Por quê? Ele pode trazer a sequência de diálogo, não é? Sequência conversacional. Ele pode trazer também, em alguns momentos, alguma argumentação, não é verdade? Embora ele seja um texto curto e traga apenas um núcleo, um conflito, certo? Mas ele também é um texto narrativo e traz informações também. Letra C. Nós vimos na letra C, lá no início do texto da nossa aula de hoje, nós vimos um exemplo de notícia e vimos os elementos essenciais de uma notícia. Quais são os elementos essenciais da notícia? A manchete, o subtítulo, o lead e o corpo da notícia. Então, nós temos aí os elementos essenciais da notícia. E dentro dos elementos essenciais da notícia, nós temos essa que é referente à letra C. Corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando ater aos traços básicos, olha aí, aos traços básicos relacionados as seguintes indagações. Então, nós temos aí que ele sintetiza. O lead, não é? O lead, ele sintetiza a notícia. Vocês percebem que quando vocês veem uma notícia, vocês percebem que logo na primeira parte da notícia parece que já vem toda a notícia, mas sintetizada, né? Sintetizada. Dentro do lead, nós temos as informações que são essenciais, de uma forma bem resumida, trazendo para o leitor aquilo que aconteceu. Geralmente, ela vem bem resumida. E a notícia são fatos verídicos, são fatos que realmente aconteceram. Então, e aí nós vemos que a função da linguagem é referencial. Ele não vai querer mexer com sua emoção. Ele não vai usar palavras com sentido conotativo, com sentido figurado. Ele vai usar palavras com o seu sentido real do dicionário, que são as palavras denotativas. Então, o objetivo é apenas informar. E aí, dentro da notícia, nós temos o lead, que é a primeira parte. Aí você me pergunta, mas se tem nessa primeira parte esse resumo, já traz toda a notícia, não poderia parar por ali? Não,
Por quê? Ele traz esse resumo para te dar as primeiras informações importantes do assunto todo. Mas aí, no corpo da notícia, ele vai detalhar cada informação que ele deu no lead. Então, vamos ver aí no lead. Aqui, quem participa dessa notícia, desse fato que aconteceu? Onde aconteceu? Precisa ser mostrado, precisa ser declarado onde aconteceu, não é? O quê? Que fato aconteceu? O que foi que aconteceu? E depois como, de que forma aconteceu? E quando? Nós temos que situar essa notícia no tempo e no espaço. É importante que se saiba onde aconteceu o fato e como aconteceu o fato e quando aconteceu o fato. Mas tem um último aqui, ó, uma última pergunta. Por quê? Então, quando acontece algo, ela está entrelaçada, ela está com todas essas questões aí. Quando acontece algo, você vai se indagar. O que foi? Onde? O quê? Não é? Vamos ajeitar aqui. O quê? Como? Quando e por quê? Então, no lead sai todo resumidinho, mas no corpo da notícia nós podemos perceber que entra em detalhes. Aí tem testemunhas oculares, segundo os vizinhos, segundo a perícia, segundo o delegado, e aí vai entrando nos detalhes daquele acontecimento. Mas o lead é o resumo de tudo que aconteceu. Lead, ok? Então vamos lá, a letra D. Então nessa letra D nós percebemos que é a interação ultramoderna, é a interação atual, a necessidade de se comunicar, a necessidade de se comunicar mais rápido e com mais pessoas. Então a internet existe para unir as pessoas, mas nós percebemos que fisicamente a tendência é afastar as pessoas, porque fica cada um na sua, mas todos ligados, todos antenados, não é verdade? Então, olha aí, a internet possibilitou a criação de um novo espaço para a escrita, permitindo também a ampliação da concepção de texto. Muitas pessoas acham que a internet, o internetês é errado. Não é. É uma forma diferente de se escrever. Eu não posso escrever internetês numa dissertação, mas eu posso escrever internetês no meu Facebook, no meu WhatsApp, no meu Instagram e outros tipos de formas de texto. O espaço virtual carrega marcas da oralidade. A pressa de escrever faz com que nós usemos a oralidade dentro do nosso texto escrito. Também TB, não é? Você, VC, e uma infinidade de palavras que foram suprimidas letras por causa da pressa. Temos muita pressa de escrever, de ter o resultado, a resposta daquilo que nós pensamos. Mas, para esse tipo de texto, precisamos também planejar. Precisamos pensar como vamos escrever, para quem vamos escrever, de que forma vamos escrever. E assim o texto passa a ser dinâmico, interativo. Então, percebem? As redes sociais é a resposta para essa forma dinâmica de se escrever. Mas muito cuidado, uma coisa é internetês, outra coisa é assassinar a língua portuguesa. Escrever internetês é muito saudável, mas dentro das redes sociais. Fora delas, é errado. Ok? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.